Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico e ao Instituto Superior de Teologia Cristã, Turip. Como vocês bem sabem, no vídeo de hoje nós vamos fazer um comentário, e um resumo do filme muito interessante, tá? Chamado O Vingador do Futuro, de 2012, porque existe um Vingador do Futuro mais antigo, tá? Aqui não vai ser apenas um comentário para vocês assistir o filme. Isso seria inútil, pois mesmo assim, o filme, mesmo sendo bom, e apenas fazer um vídeo para recomendar, sendo um filme bom, não seria realmente autêntico de nossa parte, não seria realmente aquilo que nós entendemos como algo que nós devemos realmente entender. Né? Ou seja, não é apenas não é um vídeo para apenas fazer você assistir. É um vídeo para você refletir. Iremos nesse vídeo, tá? Fazer um resumo e mostrar a vocês que a partir desse filme a gente consegue filosofar e fazer teologia, tá? A partir da filosofia. Então, se você é novo aqui no canal, quiser nos ajudar, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, seu comentário. O nome do filme é O Vingador do Futuro. Se você assistiu, se não assistiu. Então, nesse filme, pessoal, existem grandes situações, problemas. Um deles é, acredito eu, a principal matriz, o principal eixo. Né? É o seguinte: existem situações, pessoas, agências, até mesmo sensações que colocam em nossa mente falsas memórias. Sim, existem técnicas, tecnologias, métodos para colocar em nossas mentes falsas memórias. É isso que esse filme e outros tentam não apenas nos convencer, eu acho que não é somente isso, ao contrário, tenta nos alertar a respeito dessa trajetória no qual a nossa sociedade está caminhando. A princípio, deixo aqui a minha ressalva sobre uma experiência que eu passei, onde, falando para pessoas sobre o que ocorria no passado, certas pessoas rejeitavam o passado. E é a partir desse momento que as pessoas rejeitam o verdadeiro passado ou a realidade, é que se abre uma brecha para se colocar as falsas memórias, né? Ou memórias falsas, tá certo? E a partir daqui a gente pode falar um pouquinho sobre o filme. Bem, Vingador do Futuro. Ele foi dirigido por Lee Wiseman e estrelado por Colin Farrell. É uma releitura ali do filme de 1990, baseado na história curta intitulada Podemos Lembrar Disso para Você no Atacado. Então, de Philip K. Dick. Tá? Parece que ele tem outros filmes, né, outras obras, enfim. Ambientando em um futuro distópico, o filme segue Douglas Quaid, que é o Colin Farrell. Tá? Inclusive fez outros filmes, né? É bastante interessante. Parece que ele até tem uma participação naquele filme Demolidor, né? Mas esse filme aqui, ele é o ator principal, enfim. Então, ele faz um trabalho, ele é um trabalhador, o personagem é um trabalhador fabril, que começa a questionar sua identidade e a realidade após visitar a Recal, uma empresa que implanta falsas memórias. Então, nesse filme, ele sabe que existe uma organização que coloca falsas memórias das pessoas. Veja só, diferente dos dias de hoje. As empresas que colocam falsas memórias em nós são ocultas, ficam na invisibilidade. No filme, elas estão com um poder tão potente que elas não se escondem. Tá? Então, esse personagem ele começa a questionar sua identidade e a realidade.
Acontece situações, né, para esse indivíduo acordar, né, fazer a mente acordar, tá certo? Então, a partir desse momento, ele procura respostas, procura solucionar esse questionamento, né? Não confunda com crise, né, de identidade. Isso não tem nada a ver com o filme. Mas é aquela questão filosófica de conhecer a si mesmo. Então, muitas vezes, estamos realmente caindo em um abismo, né, ou subindo o abismo, ou deslizando do abismo por conta de que a gente não conhece o nosso próprio ser, tá? Diferente das pessoas que estão profundamente confundidas, né? Profundamente entregues a confusões de si para si. Aqui não, o caso aqui é bem objetivo, né? E tem uma objetividade muito séria, então a gente vai por esse caminho, tá certo? Então, durante o procedimento, nessa clínica, nessa empresa, e que nós podemos aqui abrir o leque, dizer que são algumas regiões, né? São departamentos do governo que criam esses sistemas para imprimir em nossas vidas forças de memória, né? Isso também nos leva a meditar e a pensar que pode imprimir não só forças de memória, mas também sensações, razões, impressões, pensamentos, né? Emoções, tá? Imprimindo uma falsa realidade como um todo em nossas vidas. Bem, durante esse procedimento, algo vai dar errado. Então, Quaid descobre que pode ser um espião, cuja verdadeira identidade foi suprimida, né? Ele era um espião que trabalhava para uma certa situação e que foi pego e sua memória foi apagada e que a partir desse momento que ele vai colocar uma falsa memória, a memória verdadeira retorna à ação e ele passa aí a entender que ele é um espião que poderia salvar o planeta, o mundo, né? Então, ele se vê caçado por várias autoridades e precisa descobrir a verdade sobre a vida e identidade. O que é interessante nesse filme, nesses, nessas distopias, é que nós somos perseguidos não por traficantes, não por assassinos, mas sim por autoridades de patente, pessoas de alta categoria, né, que querem criar um sistema, uma nova ordem mundial para evitar o verdadeiro cristianismo, para evitar a filosofia, para evitar o direito romano. Isso que nós temos sempre aqui repetido há mais de 4 anos. Isso mesmo. Estamos aqui no canal há mais de 4 anos tentando fazer você perceber que nós estamos caminhando para um período que da teologia é o período do anticristo, certo? E a gente está tentando não aceitar esse regime, muito menos ficar. Ao contrário, estamos caminhando contra esses regimes, seja o comunista, fascista, socialista, enfim, da falsa direita, enfim, é toda uma situação, tá? Eu quero nesse vídeo aqui fazer você realmente refletir, pensar, tá? Não somente assistir o filme, tá? Mais do que isso, interagir, sentir, né? E quem sabe recuperar a verdadeira memória dentro do nosso planejamento aqui, obviamente, né? Bem, o filme é basicamente isso que eu contei aqui a vocês e ele vai apresentar problemas, né? A filosofia é interessante porque ela não somente busca respostas e soluções, mas ela enfrenta os problemas. Então, o homem ele necessita enfrentar os problemas que ele tem, né, na sociedade consigo mesmo. E o filme ele apresenta um problema muito sério, muito profundo, que é o problema da realidade versus ilusão. A realidade. O que é a realidade? O que é o real? O que é a ilusão? Né? Em outros vídeos aqui, inclusive eu quero chamar vocês aqui para estudar conosco um curso de filosofia. Tá? Temos no canal vários, né, vídeos sobre isso. E vocês estão aí, tem essa possibilidade de ver os vídeos sobre filosofia e, entre eles, entender um pouco mais o que é o real, o que é o mundo real. Né? Então, essa é uma dificuldade que nós precisamos resolver e o filme vai tentar nos ajudar nessa questão. Então, o filme
tá? A temática do filme é questionar o que é real. O que é real para você? Você poderia dizer aí o que é real para você, com suas palavras, né? E também o que seria uma ilusão segundo a sua concepção. Como podemos distinguir entre memórias verdadeiras e memórias falsas? Como resolver essa questão? Bem, como aqui, falando de filosofia, nós vamos precisar entender um pouquinho e comentar um pouquinho sobre alguns filósofos, como eles, René Descartes. René Descartes, ele vai trabalhar e vai tentar solucionar esse problema. Tá? Por quê? Descartes questionou a natureza da realidade e a confiabilidade de nossas percepções em seu livro Meditações Metafísicas. Ele introduz a ideia de gênio maligno que poderia enganar nossos sentidos, ou seja, um dos primeiros filósofos, tá? Não teve só ele vai realmente enfrentar uma situação em que não é uma agência que está colocando em nossa mente, não é a televisão, não é a Rede Globo, enfim, né? Mas ele vai muito mais do que isso. Ele fala sobre um demônio, um gênio maligno que está colocando em nossas mentes falsas memórias, né? Então, temos aqui um recurso espiritual, né, desse filósofo. Isso é interessante, tá? Porque isso se conecta-se com a temática geral do filme. Então, enfrentamos hoje agências, pessoas e espíritos que vivem e a sua função é colocar em nossas vidas falsas memórias, falsas ilusões. Né? Infelizmente, nós, por sermos falhos, acabamos caindo nessas tentações, mas ao mesmo tempo percebemos que há uma escapatória para tudo isso. Já um outro pensador chamado Haley Putnam, ele faz o seguinte: em seu experimento mental do cérebro no Cuba, Putnam explorou a possibilidade de viver uma realidade simulada sem saber. Então, muitos vão resolver esses enigmas, né? De saber se eu estou vivendo uma realidade, uma ilusão. Né? Como vencer isso? Como vencer essa escravidão mental? Também, não somente é o problema da realidade e ilusão, que o filme explora e que muitos filósofos trabalham, mas o problema da identidade e memória. Eu sei o que é realidade, eu sei o que é ilusão, mas a minha identidade e a minha memória, como estão? Como eles estão? Então, a questão realmente filosófica é o seguinte: o filme vai explorar a relação entre identidade e memória. Se nossas memórias podem ser alteradas ou implantadas, o que define quem somos. Ou seja, se alguém, em algum momento da história, consegue alterar ou implantar memórias falsas em nossas vidas, nós seremos qualquer coisa. Como resolver isso? Como se libertar dessa manipulação? Outros filósofos, como John Locke e Derek Pratchett, vão responder essa questão. Por exemplo, John Locke ajuda tanto Quaid quanto nós e a também resolver o problema do filme é que para resolver essas questões, né, o que define que somos, né, Locke ele vai argumentar que a identidade pessoal está baseada na continuidade da consciência e memória. Se nossas memórias são alteradas, nossa identidade também é questionada. Então, Derek Pratchett vai discutir a ideia de que a identidade pessoal não é questão de tudo ou nada, mas pode ser gradativa dependendo da continuidade psicológica, né? Uma sistematização, uma organização, né? Algo bem realmente concreto para resolver essas questões. O filme aborda desde questões da realidade, ilusão, identidade e memória, mas também vai abordar a chamada vontade, livre-arbítrio, determinismo, destino, predestinação. Então, são vários assuntos que o filme traz e a filosofia se devolta a estudar esses assuntos e a responder. Veja como é profundo esse conteúdo, como é profundo esse filme. Bem, Quaid, que é o personagem, ele vai enfrentar questões de livre-arbítrio. Então, suas ações são determinadas por memórias implantadas ou ele pode exercer
vontade e alterar seu destino. Como solucionar esse paradoxo? Immanuel Kant e Jean-Paul Sartre tentam responder essa questão em que envolve vontade, livre-arbítrio, né, determinismo, destino, predestinação, dentro da temática filosófica. Immanuel Kant diz o seguinte, ele vai defender o quê? Que apesar do determinismo do mundo natural, os seres humanos têm a capacidade de agir livre, baseado em razões. Então, existe sim um certo determinismo, mas só os seres humanos são capazes de enfrentar e vencer essas questões através da razão. Sartre, por sua vez, ele é um existencialista, ele vai argumentar que os seres humanos têm a liberdade radical e são responsáveis, tá, por suas escolhas, apesar das circunstâncias. Tá? Tudo que o homem faz, ele sempre vai ser responsável. Bem, questões, problemas, perguntas, dúvidas. Então, como se a gente pudesse participar do filme, ou até mesmo, quem sabe, nós estamos aqui participando, né, de uma forma geral, de uma grande manipulação. Como resolver isso? Então, a gente precisa, pelo menos, evocar alguns filósofos aqui para responder essas questões. Como nós poderíamos resolver a história, né, do O Vingador do Futuro? Eu selecionei aqui 3 pensadores, né? Obviamente não concordo com todos eles. Entre eles temos René Descartes, eu gosto muito desse filósofo, John Locke também, e Jean-Paul Sartre. Esse eu não gosto muito, tá? Tem uns problemas com esse cabo aqui. Bem, René Descartes. Descartes, ele poderia nos sugerir, poderia solucionar a trama, a temática do filme, né? Mostrando que essa necessidade, através de uma dúvida metódica e uma busca pela certeza absoluta, ele incentivaria Quaid a questionar tudo, a todos, e buscar uma fundação indubitável para seu conhecimento. Ou seja, mesmo com a falsa memória, mesmo questionando tudo e a todos, era possível fazer uma fundação, era possível criar uma epistemologia, uma ontologia, para ter aí sim um conhecimento verídico e real. John Locke, ele, diferente de Descartes, ele diz o seguinte: para ajudar Quaid, ele enfatizaria a importância da introspecção e da continuidade da consciência. Ele sugeria que Quaid buscasse uma certa experiência e memórias genuínas que formassem uma narrativa coerente de sua identidade. Por sua vez, Sartre ajudaria esse personagem a aceitar sua liberdade radical e criar seu próprio significado. Ele incentivaria Quaid a agir autenticamente e assumir responsabilidade por suas escolhas e consequências, independentemente de suas memórias serem falsas ou verdadeiras. Então, essas seriam as soluções que os filósofos poderiam nos ajudar a resolver isso. Imagine que você fosse acordasse sem memória ou tivesse falsas memórias. E como saberia que esse conhecimento da minha memória é real? Ou é uma invenção, né? Criada por um gênio, pelo demônio, por uma agência, pelo governo, por alguma falsa religião, pela sociedade? Como resolver isso? Então, esses filósofos apresentam suas respostas para nos ajudar nessa questão aí. Reflexão que nós poderíamos encontrar depois de tudo isso, a partir do filme, né? O Vingador do Futuro. Então, esse filme, ele faz um convite para refletir sobre questões profundas relacionadas à nossa natureza, à nossa realidade, à nossa identidade e à nossa vontade. Nossos sentimentos, né? Inclusive, tem outro filme, um filme chamado Equilíbrio. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Falando mais sobre os sentimentos. Então, esse filme nos instiga, nos busca analisar e observar nossa sociedade, a nossa religiosidade, a nossa escola dominical, a nossa sociedade universitária, os viés políticos, enfim. Então, através desses temas
Para quê? Para nos ajudar a questionar se o que eu estou vendo é real, a definir uma identidade e a visualizar a vontade, o livre-arbítrio. Então, nesse filme, né, obviamente, cria-se apresenta, né, para o personagem uma desinformação através de tecnologias avançadas. Então, é crucial questionar a autenticidade das informações propagadas pela mídia, pelos jornais, pela rádio e por outras pessoas. E experiências que recebemos. Precisamos desenvolver o senso crítico que se perdeu para distinguir o real do falso. Então, a filosofia nos ajuda mais do que reconhecer a nota de R$ 10 falsa. Mais do que isso. Muitas vezes a gente pega um dinheiro falso e não percebemos, né? Ou, às vezes, só queremos saber e estagnamos nisso. Ah, eu sei conhecer uma nota falsa. Isso para mim é tudo. Não. A filosofia, e pelo menos esse filme, te diz, olha, se tu parar aí nos teus padrões materiais, tu tá perdido. É necessário que, ainda que você conheça ou não conheça uma nota falsa, é muito mais é, ético, moral e ter mais valor em saber distinguir o real do falso no plano social, espiritual, geral, do que ficar, olha, dizendo essa nota aqui é falsa, essa aqui é verdadeira, tá certo? Então, há uma transcendência sobre isso. Então, esse filme nos ajuda a definir a identidade. Então, através de uma reflexão sobre o que realmente nos define, o que te define, o que te faz ser, pode, assim, ajudar a entender melhor ser o que somos e como as nossas experiências e memórias moldam nossa identidade. Isso é essencialmente relevante em um mundo onde nossas vidas estão cada vez mais digitalizadas, né, e mediadas por tecnologias boas e ruins. Ou seja, existe sim a possibilidade de memórias falsas serem reais. Então, uma empresa implanta falsa memória em você. O que você faz? É uma questão que você vai responder consigo mesmo. Já finalizando, esse filme busca também valorizar o livre-arbítrio, né, no sentido de vontade de ação coerente, né, responsável. Então, é necessário reconhecer nossa capacidade de tomar decisões livres e responsáveis para permitir viver de maneira justa, sadia, autêntica e significativa, resistindo a pressões externas que tentam moldar nossas ações e pensamentos. Ou seja, um indivíduo que não filosofa, um indivíduo que não cria teologia, é um indivíduo apenas que é um objeto. Ele existe, mas não é essência. Nós devemos ser duas coisas. Finalizando aqui, o Vingador do Futuro é mais um filme, entre outros, de ficção científica, e obviamente bom. Ele cria uma exploração filosófica muito profunda, porque ele questiona a realidade, a identidade e a liberdade. Temas muito importantes e que são aí pouco trabalhados de forma como um todo, né? Então, o filme procura refletir sobre esses temas para nos ajudar a analisar criticamente nossa própria sociedade e evitar cair em falsas noções de realidade. Em última análise, o filme nos desafia a questionar nossas percepções e buscar uma vida autêntica e livre. Né? Disse uma vez Sócrates que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Uma fé não examinada não vale a pena ter fé. Uma razão não racional não vale a pena ter razão. E assim podemos colocar aqui várias coisas. Então, o filme aí, O Vingador do Futuro, cria novamente aí, ou pelo menos tenta criar em nós o questionamento se o que estamos vivendo é real ou ilusão. Se você gostou desse filme, do filme e do vídeo, compartilhe, se inscreva, entre nas nossas playlists, conheça nosso trabalho, bons estudos, fique à vontade para mais perguntas e informações, está o telefone para vocês poderem participar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.